Tudo bem, pessoal? Voltamos para falar sobre mais uma aula do sexto ano, falar agora sobre a estrutura interna da Terra, os agentes internos que a gente tem no nosso planeta, um assunto muito importante que, inclusive, volta para vocês na primeira série do ensino médio, por isso é tão importante aprendê-lo bem aqui no sexto ano, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, no que envolve essa estrutura interna da Terra. A gente começa falando para vocês que ela está ligada a uma habilidade do ensino fundamental, a habilidade 04, de geografia, que diz assim: descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia, das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e também da cobertura vegetal. Para entender tudo isso, tem que entender um pouquinho da estrutura interna da Terra. E a gente vai fazer uso da geologia, tá, galera? Que é a ciência, a geologia é uma ciência muito importante para a gente, que estuda a formação e as transformações que são ocorridas na crosta terrestre, que é essa parte onde nós estamos. Dito isso, é importante levar em consideração que o nosso tempo, o tempo humano, é diferente do tempo geológico, tá? A gente pensa no tempo humano, 100 anos para a gente é muita coisa, 200 anos para a gente é muita coisa, até porque nenhum ser humano conseguiu viver todo esse período. Quando a gente pensa no tempo geológico, 100 anos é muito pouco, 200 anos é muito pouco. A gente vai falar aqui de milhares de anos, de milhões de anos, porque vai datar desde a formação da Terra até os dias atuais. É importante fazer essa distinção. Galera, para entender essa estrutura, precisamos compreender que ela é fragmentada. O nosso planeta, ele tem uma estrutura fragmentada. A gente vai ter, uma crosta terrestre, que é a primeira que a gente vai falar, vai ter um manto e vai ter dois núcleos, um interno e outro externo. Essas três partes, elas são muito importantes para entender essa estrutura interna da Terra e muitas dinâmicas que acontecem no nosso planeta. Começando então com a crosta terrestre, é a camada externa, com espessura média de 70 km de profundidade, mas isso varia, podendo chegar a mais de 100, a menos de 70. Ela é composta basicamente por alguns elementos, a gente fala de silício e alumínio, a gente chama também de Sial, para abreviar ali o silício e o alumínio, e também silício e magnésio, tá, galera? Acima. Então a gente tem um predomínio, principalmente de silício, mas também com elementos como alumínio e magnésio na composição dessa estrutura superficial onde nós estamos, inclusive as nossas casas, o nosso dia a dia, é na superfície da crosta terrestre. É uma camada descontínua formada por várias partes chamadas de placas tectônicas. Deixar claro, quando a gente fala de descontínua, é porque ela não é uma estrutura bonitinha, não. A gente às vezes coloca ali nas representações uma estrutura que é fininha, bonitinha ali, certinha, mas na verdade ela vai ter várias irregularidades, tá, pessoal? E dentro disso nós vamos ter essa grande estrutura dividida e fragmentada em várias partes que a gente chama de placas tectônicas. Em breve a gente vai falar sobre as placas tectônicas, mas ainda nessa aula. O manto, a segunda camada, a gente falou primeiro da crosta, que é essa camada aqui, ó, camada mais fina. Percebam que na crosta nós vamos ter aqui, ó, a superfície da Terra e, obviamente, o nosso dia a dia, a nossa casa, a gente vive sobre a superfície da Terra, na crosta, sobre a superfície da crosta, mas a segunda camada é o manto. O manto é uma outra camada, uma camada que a gente chama de camada intermediária, tá, galera? Que é formada de duas partes também, superior e inferior. Percebam pelas cores, a gente vai ter característica dessa composição desse material um pouquinho diferente, tá? Então, tem a crosta onde nós estamos, sobre a superfície dela. Abaixo da crosta, perfurando essa crosta, a gente vai chegar no manto e depois no núcleo. Então, o manto é uma camada intermediária entre a crosta que está na superfície e o núcleo que está lá embaixo, no interior do nosso planeta. A principal rocha que nós vamos encontrar dentro do manto é o basalto. Existem muitas outras, tá, pessoal? Essa é a mais comum. Por isso nós temos, inclusive no território brasileiro, o que chamamos de solos basálticos. Sabia que o melhor solo brasileiro, o Brasil tem um grande potencial para a agricultura, é um solo basáltico, é um solo de origem, inclusive vulcânica, que está em algumas regiões do Brasil e traz um grande potencial para a agropecuária. É importante entender isso, mas a gente não vai trabalhar isso agora não, só quando a gente falar sobre agropecuária, mas é mais adiante, tá, pessoal? Para hoje é importante entender que esse basalto, ele está em grande parte nessa região que a gente chama de manto. É comum nós termos um predomínio no manto, seja ele no superior ou no inferior, silício e magnésio, para a gente falar de cima, para se referir aos materiais que mais compõem, que são predominantes dentro dessa parte que a gente chama de manto, tá, galera? Manto é essa parte que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso é o nosso manto terrestre. Lembrando que a gente já falou da crosta, que é a parte superficial. A segunda parte, com característica diferente,
é o manto, tá bom? No manto, pessoal, nós vamos ter o que a gente chama de magma, que é um material pastoso, não chega a ser líquido, tá, galera? É um material mais pastoso, uma característica mais viscosa desse material. Chegamos ao núcleo. O núcleo da Terra, é importante o núcleo da Terra, que é a camada mais interna do nosso planeta, composta principalmente por metais. Então, falamos da crosta, que é a camada mais superficial, falamos do manto, olhando que tem um manto superior e um inferior, mas é aquela composta de muito basalto, tá, galera? É um material intermediário ali, que não chega a ser um material sólido, como a gente tem na crosta, mas também não vai chegar a ser líquido, como a gente tem, por exemplo, no núcleo externo, mas é um material ali importante para a gente. E agora chegamos ao núcleo, sabendo que tem dois núcleos, tá, galera? Um núcleo mais interno e outro núcleo externo. Ó. Tem aqui 1 e 2. Esse é o núcleo interno, esse daqui é o núcleo externo. O núcleo externo ele tem uma diferenciação. O material que está nele basicamente é o material em estado líquido, tá, pessoal? Já o núcleo interno é um material sólido. Então aqui, ó, você tem material sólido revestido ao redor pelo núcleo externo de um material líquido. A gente normalmente se refere, quando fala dos materiais que compõem o nosso núcleo, como NiF, porque o predomínio desse material é de níquel e de ferro, tá? Então, há um predomínio desses metais dentro do núcleo, seja ele no núcleo externo ou no núcleo interno. A diferença é que a temperatura nesses dois lugares é diferente, sendo que o núcleo interno é o lugar mais quente do nosso planeta e o núcleo externo é líquido. O núcleo interno, devido à grande pressão que é exercida sobre esse material, é um material em estado sólido. Chegamos à teoria da deriva continental, também muito importante para poder entender o que acontece na superfície terrestre a partir da ideia geológica, tá? A gente começa com a teoria da deriva continental falando de Alfred Wegener, que vai lançar ali por volta de 1915 uma teoria que ficou muito conhecida no nosso planeta e que é a teoria mais aceita hoje para falar de algumas coisas que levaram ao nosso planeta, os nossos continentes, melhor dizendo, a ser como eles são hoje. A Terra é um grande continente que se fragmentou e movimentou até a configuração atual. Ele não sabia explicar lá naquele momento, no início do século XX, lá por volta de 1915, como isso ocorreu. Mas estão vendo aqui, ó, nós vamos ter característica diferente dessa Terra primitiva. Se você olhar ó, em eras diferentes, paleozoica, mesozoica, cenozoica, percebam que o recorte dos continentes é diferente. Até chegar ao que a gente tem hoje, ó, de continentes, de terras imersas, sobre essa crosta terrestre, você tem uma mudança bem significativa, de 250 milhões de anos para cá, ó, como era na era paleozoica, 250 milhões de anos. Na era mesozoica, perceba que não é a mesma coisa, tá, pessoal? Dá para ver que houve um desprendimento aqui de blocos continentais de rocha. Na era cenozoica, cerca de 66 milhões de anos, já percebam que é diferente, tá? Então, nesse primeiro momento, você tem uma característica, inclusive a gente chama esse primeiro momento ali de Pangeia, que é essa terra primitiva, né, que nós tínhamos, nosso planeta primitivo. Vamos ver se eu consigo escrever Pangeia aqui com a canetinha. Me perdoem, porque a minha letra não é a melhor letra que você vai encontrar aí na internet não, tá, galera? Mas essa terra primitiva, nesse segundo momento aqui, já vê que houve uma divisão dessas terras originais. Aqui elas começam a se afastar gradualmente, até chegar a esse quarto momento, hoje como é. Percebam que a gente tem aqui o continente americano, aqui a gente tem o continente africano, que ainda está ligado à Europa, à Ásia, mas está desprendido da Oceania, está desprendido, por exemplo, da Antártida. Houve um momento, se você comparar o que era aqui nesse primeiro momento na era paleozoica e o que é aqui hoje em dia, você vai ver que há uma diferença bem grande, tá, pessoal? O que explica isso? A teoria da deriva continental, a teoria de Alfred Wegener. Ele usou essa teoria baseando-se em alguns indícios. Que indícios, professor? O contorno dos continentes. Se você olhar, dá uma observada aqui, gente, ó. Olha aqui, esse contorno aqui. Será que ele não encaixa aqui se você juntar um no outro? Será que não dá um encaixe? Ele percebeu que dava um encaixe sim, então poderia ser que no passado tudo estivesse junto. Uma semelhança na composição de rochas em diferentes lugares. Porque você ter uma rocha com a mesma característica dentro de um país, um continente, é uma coisa. Agora você ter uma característica de uma rocha aqui dentro, entre a Europa e a Ásia aqui. E você ter essa mesma característica de rocha aqui no continente africano, nessa borda aqui, alguma coisa tá estranho, alguma coisa diferente. O que explica ter essa mesma característica? Ou ter aqui e ter aqui nessa região aqui. Opa, estranho, né? Milhares de quilômetros de distância de mar entre um e outro, um oceano entre eles, e você ter característica bem semelhante ali de rochas, isso chama atenção. A similaridade de fósseis, né? Você tinha
encontro de fósseis em diferentes áreas. Você imagina você encontrar um dinossauro primitivo aqui, um dinossauro, e a mesma característica de dinossauro você encontrar aqui. Ó. Opa, mas como que esse dinossauro fez? Ele saiu nadando aqui até chegar aqui? Como que isso aconteceu? Então, tinha que haver um momento em que tudo estava junto para explicar o fato de você ter os mesmos fósseis de animais em lugares diferentes. E outra coisa, né, pessoal? Carvão mineral em região de clima polar. Imagina ter carvão mineral aqui nessa região aqui, ó, do planeta. Para ter carvão mineral, você tem que ter no passado geológico um soterramento de um material ligado, por exemplo, a árvores, né? E será que você tem grandes áreas florestadas aqui no polo? Tem, né? Então, como você explica ter carvão mineral em regiões tão frias, regiões tão complexas, do Canadá, do Alasca, da Sibéria? É estranho, né? A não ser que tudo tivesse junto, tivesse uma outra característica, isso não faria sentido pelo que a gente tem de ciência hoje. Percebemos que ele percebeu que deveria sim, num passado geológico, tudo estar junto, todas as terras conhecidas. A teoria que vai ajudar e vai dar fundamentação para a teoria da deriva continental de Alfred Wegener é a teoria da tectônica das placas, ou teoria das placas, que foi desenvolvida por volta dos anos 1960. Ela é um avanço da teoria da deriva continental. Para ela, a gente vai falar assim: as placas tectônicas flutuam sobre o manto devido às chamadas correntes de convecção. E aqui você tem, ó, células de convecção que explicam esse movimento. Opa, porque a gente tem um planeta dividido em grandes placas e essas placas elas se movimentam. Por que elas se movimentam? Porque elas estão aqui na crosta terrestre, que eu falei para vocês agora há pouco, que é essa camada mais superficial, mas embaixo delas o manto, lembra do manto? Ó, tem o manto e tem o núcleo. O manto ele está em movimentação, porque a temperatura dele é grande, ó, e esse material fica meio que em ebulição. Vai lá, bate na placa e volta, vai, bate na placa e acaba movimentando essas grandes placas, tá? Ela é usada, essa teoria, para explicar a maioria dos fenômenos geológicos que nós temos hoje. Isso é muito importante, tá? E aí dentro dessa teoria da tectônica das placas, nós temos a teoria que vai falar que as placas elas têm características diferentes. Nos limites entre elas, ou seja, onde termina e acaba uma placa tectônica, nós temos limites com características diferentes. Por exemplo, o primeiro limite é um limite que a gente chama de divergente. Lembra até do filme aí, quem já assistiu o filme Divergente. Observe essas setinhas aqui, galera. Ó. Cada uma está numa direção, não é? Uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro. Isso é um limite divergente. Duas placas diferentes e cada uma está indo numa direção. As placas estão em direções opostas. Dentro disso, o que está aqui embaixo de material, aqui a gente está na crosta terrestre, essa camada superficial de rocha, onde estão as placas tectônicas, mas abaixo delas tem o manto. Então, como elas se movimentam em direções diferentes, o manto tem condição de subir aqui nessas fendas e provocar o preenchimento dessas fendas, tá, galera? Há também um outro movimento nessas placas, que é chamado de placas transformantes, movimento transformante. Dentro disso, nós vamos ter um deslizamento de uma placa encostando, tocando a outra ali, tá vendo? Ó, você não está se separando, olha só, observe as setinhas. Uma está indo para uma direção, a outra está vindo para uma. Oxe, fiz até o contrário, né? Mas tá cada uma para uma direção. A verdade é que isso vai provocar o quê? É que elas se toquem aqui, ó, lateralmente. Claro que as placas não são certinhas, bonitinhas, não, elas têm princípios de serem bem deformadas, tá, pessoal? Mas aqui, para facilitar o entendimento, é isso. Tem uma placa indo numa direção, outra placa indo em outra, e elas vão se tocar aqui lateralmente, e é claro que isso vai provocar uma dinâmica sobre a superfície terrestre. E tem as placas chamadas de convergentes. O nome já diz tudo, né? Elas vão estar em rota de colisão. Tá vendo aqui, ó, uma placa, as setinhas, ó, e a outra placa. São duas placas aqui, ó. Colocar até aqui, ó, placa 1, placa 2. E as setinhas, ó, indicam que elas estão indo na mesma direção. Elas vão se chocar diretamente, de maneira direta uma na outra, tá? Esse tipo de placa, quando isso acontece, limite de duas placas, a gente chama de placa convergente. E, gente, gera muita coisa, como, por exemplo, terremotos, tá? Estão aqui o mapa das grandes placas tectônicas do nosso planeta. Lembrando que essas placas, elas estão na crosta terrestre, tá, pessoal? Essa crosta, ela é fragmentada, não é uma coisa só, não. Ela é bem fragmentada e, por ser fragmentada, ela acaba trazendo essas características. Aqui, ó, olha as setinhas, tá vendo? A placa norte-americana, ó. A setinha dela tá indo para um lado, a placa eurasiana, a setinha tá indo para o outro. Então aqui está havendo uma divergência das duas placas. Olha aqui a placa africana. Vamos olhar a placa africana. Ó. Olha a setinha da placa africana. Está indo para uma direção. E a nossa placa, nós estamos aqui na placa sul-americana. Olha só, galera, está indo na outra direção. O que diz aqui que no Oceano Atlântico, esse grande oceano que banha o território brasileiro, inclusive, ó,
elas estão indo em direções diferentes. Isso daqui é uma placa divergente, são placas divergentes, tá? Uma indo para cada direção. Mas olha só, a nossa placa, a mesma placa, está divergindo da placa africana. Olha aqui, ela está indo na outra direção, né? Mas ela está indo na mesma direção da placa de Nazca. Olha aqui, gente, as duas placas estão se chocando aqui, nesse limite próximo do Chile, da Argentina, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela. Você vê que eles estão se chocando aqui. E o que isso vai provocar? Muito terremoto, vai criar formação montanhosa e outras coisas. É só você observar, tá, pessoal? Ó, em diferentes placas, elas estão indo em lugares, algumas se chocando, se colidindo nesse limite convergente, outras se separando num limite divergente, outras se tocando num limite transformante. Quer ver um limite transformante aqui? Ó? Olha aqui, ó, a placa do Pacífico com a placa norte-americana, tá vendo? Ó? Tem duas placas, cada uma está indo numa direção, mas elas estão lateralmente se tocando. Inclusive, acredita-se que aqui nessa região dos Estados Unidos, a gente pode ter o maior terremoto já visto até agora, tá, galera? Por enquanto, a gente sabe que ele vai acontecer, mas não sabe quando será. Um problema muito sério quando a gente pensa no tectonismo, no abalo sísmico. Mas é só para vocês poderem ter uma noção geral de como funciona. Por exemplo, na região do Japão, onde você tem a Península Japonesa, também você tem, ó, duas placas se chocando. A placa eurasiana, tem aqui embaixo a placa das Filipinas, tem a placa do Pacífico e, cara, olha que dificuldade que vai ter o território japonês em meio a placas se chocando. É por isso que lá acontecem tantos problemas relacionados a terremoto como outras áreas do nosso planeta, tá, pessoal? Só para vocês poderem ter uma noção geral de como funciona isso. Esses agentes internos, chama de agentes internos do relevo, eles são agentes, são formadores, são transformadores da nossa superfície. É claro que pode gerar destruição também, como os abalos sísmicos, né? Eles têm a sua origem na movimentação das placas. Então, essa movimentação do limite convergente, divergente, transformante, ligada ali às correntes de convecção, que vão empurrar as placas tectônicas em diferentes direções, vão trazer para a gente agentes que a gente chama de agentes internos, tá? Esses agentes internos estão ligados, podem provocar um fenômeno chamado de orogênese. O que é a orogênese? Tem sua origem na movimentação das placas. Ela ocorre, né, ou ocorreu de forma intensa na era Cenozoica, uma era passada, no período terciário, tá? A formação das cadeias montanhosas está diretamente ligada ao movimento das placas convergentes. É aquilo que eu falei para vocês. Você tem aqui, ó, uma placa indo numa direção e a outra na outra, mas na mesma direção, na verdade. Elas estão indo na mesma direção. Então elas vão se chocar. Aqui, ó, placas em colisão. Uma vai ser jogada para baixo e a outra vai ser soerguida. Quando isso acontece aqui, pessoal, o que forma? Ó, cadeias de montanhas, tá? E essa formação de cadeias de montanhas vai sempre acontecer em limites de placas convergentes. Se você olhar o que a gente viu agora há pouco, podemos voltar ali rapidinho, vamos voltar aqui rapidinho só para você poder ver uma coisa importante, ó. Aqui, ó, nessa região da placa sul-americana com a placa de Nazca, você tem aqui uma grande região de montanhas. Essa região de montanhas, que inclusive está aqui na América do Sul, por exemplo, você tem ali uma grande cordilheira, a Cordilheira dos Andes. Vamos olhar aqui, ó. Aqui nessa região, por exemplo, onde está a Índia, olha só, duas placas convergentes, né? A placa indo-australiana e aqui a placa eurasiana. Essa região aqui, você tem a região das maiores montanhas do planeta. Por exemplo, o Everest está ali, tá, galera? Num limite convergente. Ali o Everest ele cresce de tamanho todos os dias. A verdade é que ele está crescendo de tamanho. Por quê? Porque ele está numa região onde as placas estão se chocando e o solo, a superfície, ela está sendo soerguida, está sendo levantada. Assim como acontece também aqui na Cordilheira dos Andes, nesse choque de duas placas, tá? Só para a gente poder não deixar perder e você poder compreender esse movimento de orogênese, de formação de cadeias montanhosas, acontece diretamente nas placas convergentes. As placas vão se chocar e vão soerguir o relevo, tá, pessoal? Formando montanhas. Lembrando que no Brasil isso não acontece. Há um outro fenômeno também importante chamado de epirogênese. A epirogênese já é um movimento vertical. É um movimento lento e contínuo que deforma a crosta terrestre, criando falhas ou dobras. Aqui a gente tem um recorte da crosta terrestre. E observe as setinhas. Ó. Uma está indo em uma direção, a outra está indo em outra. Mas é um movimento horizontal. Olha só, perceba, é um movimento horizontal. Como elas estão sendo
puxadas, né, em direções opostas, diferentes. O que está acontecendo com a superfície do relevo? Olha só, algumas estão sendo soerguidas, outras estão sendo rebaixadas, mas estão criando aqui ó, alguns falhamentos, né? Tá vendo? Elas estão quebrando mesmo. Isso é por conta das características que a gente vai ter nessa rocha aqui. Quando isso acontece, esse movimento epirogenético, essa epirogênese, esse movimento vertical, é de lado, tá, galera? Não é subindo, não. É de lado mesmo. E aí vai acontecer de haver esses falhamentos, essas falhas que vão ser criadas nesse relevo, nessa estrutura da superfície, a gente vai chamar essa estrutura ali, ó, de graben, que são essas que estão caindo. Ó. Aqui, por exemplo, tem um graben aqui, ó, tá vendo? Era tudo a mesma altura, mais ou menos, tá, galera? Devido a esse movimento horizontal, essa pirogênese, que isso aconteceu. E essas que estão soerguidas, a gente vai chamar de horst. Ó, aqui tem um horst, aqui tem um horst, aqui tem um graben, aqui tem um graben. Tá vendo? O graben, essa estrutura que está abaixando. O horst é a estrutura que está se levantando. Tá bom? Estão ligados a movimentos epirogenéticos. As falhas devido ao movimento epirogenético, ao movimento vertical. Abalos sísmicos, tá? Os abalos sísmicos são tremores na Terra que são causados pelo atrito entre placas no processo de acomodação. Sejam elas se chocando diretamente, se tocando. E aí, ó, a gente vai dar exemplo aqui, ó. Tá vendo que você tem duas placas, aqui, ó, olha as setinhas. E aqui você tem um toque delas. O foco do sísmico, ou hipocentro, um raio sísmico, ondas profundas ou ondas de volume que vão sendo, tá vendo? Aqui se tocou, aqui as duas placas se tocaram, mas aí liberou energia através de ondas de energia, tá, pessoal? Essa energia, ela vai percorrer a placa tectônica e muitas vezes vai chegar à superfície. Claro que muitas vezes esse toque pode ser inclusive mais próximo da superfície e vão gerar as ondas superficiais que a gente vai chamar de epicentro, onde a gente senta, onde a gente sente, melhor dizendo, esse terremoto. A gente tem o hipocentro, onde ele de fato se tocou, né? Lá no interior da Terra, as placas nessa acomodação. E aqui você tem o epicentro, onde a gente vai sentir na superfície da Terra, aqui em cima, esse terremoto, esse abalo sísmico mesmo. Esses fenômenos, o abalo sísmico acontece principalmente nas bordas das placas tectônicas e principalmente também em placas convergentes, mas pode acontecer também em placas transformantes, tá? A gente normalmente vai medir o tamanho desses estragos ou o tamanho da magnitude através da escala Richter, apesar dela estar sendo menos utilizada hoje em dia. Hoje, quando a gente pensa numa escala para medir os terremotos, principalmente na energia liberada a partir desses terremotos, a gente vai trabalhar com a escala de magnitude do momento, tá, pessoal? Então, muita gente fala de escala Richter, tá aqui mais ou menos como é o seu funcionamento, né? Os pequenos terremotos, eles dificilmente são sentidos, até 4, assim, a não ser que eles sejam muito superficiais, eles não são muito sentidos, não. 5, 6, aí já começa a provocar alguns danos e destruições. 7 para cima são sentidos e provocam grande destruição, dependendo de onde ocorrerem, pode provocar uma destruição total. Já a escala de magnitude do momento, essa é a mais utilizada hoje, e essa é a que a gente deve focar, tá aqui até, tirei aqui do Wikipedia, para vocês poderem ter uma noção de como funciona. Ela é denotada como MW, onde W indica o trabalho realizado, é usado pelos sismólogos para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. A MMS, que é a escala de magnitude do momento, foi introduzida em 1979 e vindo a substituir a chamada escala Richter, tá, galera? Que foi desenvolvida lá nos anos 30. Embora as fórmulas sejam diferentes, a nova escala manteve os valores de magnitude definidos pela antiga. Então, quando pensar hoje, muita gente fala a escala Richter, mas a escala mais utilizada para grandes terremotos é a escala de magnitude do momento, isso é importantíssimo, tá? Um outro agente interno. Então, o primeiro agente interno é o abalo sísmico, ocasionado ali nas placas convergentes, nas placas transformantes, na acomodação desse solo. O outro agente interno importante é a atividade vulcânica, é quando o material do interior da Terra é expelido para a superfície. Pode ser por meio de lava, pode ser por meio de cinzas, pode ser por meio de gases. Isso visa, galera, aliviar a pressão interna da Terra. É muito importante, até porque a gente viu agora há pouco a estrutura interna e viu que lá, principalmente no manto, a gente tem ali as correntes de convecção, aquela força interna ali do manto se movimentando em ebulição, empurrando as placas tectônicas, a crosta terrestre.
Então, quando ele consegue aliviar toda essa pressão no interior da Terra, muitas vezes é por meio de uma atividade vulcânica, tá? Ocorre principalmente nos encontros de placas tectônicas ou em lugares onde há falhamentos dentro das placas tectônicas. E aqui a gente tem a região do planeta onde mais a gente vai ter atividade vulcânica, tá? O chamado Círculo de Fogo do Pacífico também é conhecido como Anel, tá, galera? De Fogo do Pacífico. Deixa eu escrever aqui o anel, vamos ver se consigo escrever, né? Tá aqui, ó, que vai pegar essa região do Oceano Pacífico toda, tá? Inclusive a costa da América do Sul, aqui, ó, a nossa costa, não a banhar do Brasil, porque aqui é o Oceano Pacífico, né? Mas que banha a América do Sul. Lembrando que o Brasil está aqui banhado pelo Oceano Atlântico. É essa região que vai pegar o Peru, vai pegar o Equador, Colômbia, vai pegar o Chile. Essa costa aqui faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região tem muita atividade vulcânica, tá, pessoal? Tem muito terremoto. Você pega essa região toda aqui, meu Deus do céu, é uma região muito intensa quando a gente pensa nesse tipo de atividade. E aí, para finalizar, eu peço para vocês fazerem uma reflexão. E aí você pode deixar até nos comentários essa reflexão. De que modo as movimentações do magma contribuem para transformar o relevo? Pensa aí, esse magma que está no manto terrestre e que muitas vezes alivia a pressão do manto através da atividade vulcânica e tudo mais, como que isso contribui para mudar o relevo, para transformar o relevo? Será que contribui ou não contribui? Qual a região do mundo onde mais ocorre atividade vulcânica? E aí, onde será? Justifica para mim e, claro, não se esquece, antes de sair, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo com seus amiguinhos aí, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo que vai trazer muita informação, tenho certeza. Inclusive, tem mais aula, tem mais videoaula do sexto ano aqui para vocês. Daqui a pouco vai chegar as aulas do sétimo, do oitavo, do nono e também as do ensino médio para você que está estudando para tentar compreender um pouquinho da geografia do nosso dia a dia. Obrigado, galera, pela audiência e até a próxima.